Retrospectiva 2017. O Via Legal mostra hoje as reportagens mais visualizadas nas redes sociais sobre os direitos do consumidor. Quem fica com os companheiros inseparáveis, os bichinhos de estimação, na hora da viagem de férias? No Brasil, para desembarcar com o animal, é preciso ter em mãos esse certificado internacional. Há modelos específicos, modelos acordados entre os governos, para que este pet possa sair do Brasil e chegar no Japão, na África do Sul, em Moçambique ou até mesmo nos Estados Unidos. Para evitar a deportação, o Ministério Público acionou a Justiça. A denúncia é de que os animais sofrem maus tratos durante a viagem de volta. Na maioria das vezes, ele era sacrificado. Porque não são todos os países que têm essa preocupação em, assegurar o bem-estar para os animais. Feijoada mais leve, não nas calorias, é no peso da carne mesmo. Só que o preço não baixa para o consumidor. A multa pode variar de R$ 100 até R$ 1.500.000, dependendo da sua natureza. Uma empresa do sul do país foi condenada por vender quantidade menor do que a informada na embalagem. O barato que sai caro na hora de contratar um plano de saúde. Uma empresa do Nordeste foi condenada a ressarcir os associados e a pagar indenização por danos morais coletivos. É o que você vai ver a partir de agora na Retrospectiva 2017 do Via Legal. Uma das matérias mais visualizadas do ano nas redes sociais é também um dos problemas mais comuns no Brasil: pagar e não levar. Parece absurdo, mas na hora da compra é difícil o consumidor checar se o peso marcado na embalagem é realmente o que ele está levando para casa. No Rio Grande do Sul, um supermercado vendia uma quantidade menor do que o anunciado em um dos ingredientes da feijoada, o prato mais popular brasileiro. Veja o que aconteceu na reportagem de Marcelo Magalhães. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. É quase uma unanimidade nacional. Eu tô levando um pezinho para botar no feijão. É Uma feijoada. Coisa bem boa, né? Se feijão é bom, imagine então acompanhado com linguiça, bacon, uma costela salgada e pedaços de porco. Eu peguei 2 pezinhos de porco e um rabinho para completar, que não é uma feijoada, é uma mini feijoada, é só para dar um gosto, dar um paladar maior. Mas tem gente que prefere pegar leve nos ingredientes. A minha é light. Vai orelha de porco? Não, eu não boto. Na hora de montar a tradicional feijoada, cada um tem sua receita. E vamos botar água no feijão. Não compro kit. Eu compro um pouco de cada coisa. Por quê? Compro separado. Por quê? Porque eu prefiro olhar, sentir o perfume, né? Que nem o charque agora, eu passei e senti aquele perfume dele, né? Tem outros que não são tão perfumados. Kit completo. Por quê? Eu acho que é mais barato, que vale mais a pena, é mais viável financeiramente. Pois um dos ingredientes desse prato típico brasileiro virou caso de justiça. Tudo porque uma empresa do Paraná foi multada pelo Inmetro. O Instituto constatou que uma rede de supermercados vendia orelhas de porco salgadas com o peso menor que o indicado na embalagem. Uma diferença de 25 gramas entre o informado e o que realmente era comercializado. Após ser autuada, a empresa recorreu à Justiça Federal. Alegou que o sal desidrata a carne e provoca perda de peso até a chegada do produto às mãos do consumidor. Mas o argumento não foi aceito. A empresa, então, apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a multa de cerca de R$ 9.000. A multa pode variar de R$ 100 até R$ 1.500.000, dependendo da sua natureza. Nesse caso, foi considerado uma infração leve. Realmente não é nada
exorbitante nem excessivo, e por essa razão está dentro da legalidade, que é o que nos interessa averiguar. Então não compete ao judiciário dizer não pode ser R$7.000, tem que ser R$3.000 ou R$4.000. Isso está dentro da atividade discricionária da administração. Ainda de acordo com o desembargador federal relator do processo, essa não foi a primeira autuação da empresa paranaense. Se leva em consideração a gravidade do fato, não é? O prejuízo ao consumidor, a capacidade econômica da empresa, e isso tudo foi considerado de maneira correta pela administração, então não há o que censurar na atividade administrativa. Por este caso aqui, a sentença foi de procedência e o tribunal aqui confirmou a sentença. Em nota, a empresa alegou que a multa aplicada tem valor excessivo e informou que estuda recurso às instâncias superiores. Isso tudo está regulamentado e protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o que o consumidor ele poderia fazer em relação a isso? Se ele primeiro, o código ele determina que a relação tem que ser harmonizada, então deve ser balanceada. Então, se a empresa tem lá uma balança, o consumidor tem o direito de pesar e verificar se aquele é o peso do produto. E o segundo, ele poderá, alternativamente, exigir o seu dinheiro de volta se já tiver pago por aquele produto, excluídas as perdas e danos que eventualmente possa ter sofrido. Tá conferindo o peso ainda? Acho que tá. Se a balança tá certa, tá certa. Agora tem que conferir com mais cuidado, né? Às vezes é só saborear com uma cervejinha, um vinhozinho, né? Carne seca, tocinho no caldeirão e vamos botar água no feijão. O dilema do paciente que precisa de atendimento médico no Brasil. Se vai a um hospital público, tem que esperar horas para ser atendido. Se procura um plano de saúde, tem que pagar mensalidades que muitas vezes não cabem no bolso. E quem escolhe uma opção muito barata pode se arriscar ainda mais. Dona Maria Elizabeth cuida da saúde. Ela se preocupa com o colesterol, a pressão alta e sempre faz exames de prevenção. Por isso, contratou o Instituto de Desenvolvimento Social Humano da Saúde, IDSH, que oferecia um suposto plano de saúde em Pernambuco. Às vezes eu fazia exames sem ser completo de sangue, ainda tinha uma parte que ainda pagava uma parte, um pouquinho. Nem todos os exames cobria também não. Aí eu tinha que usar mais o cardiologista, né? Por causa da pressão, os exames, porque a gente tem que fazer exame sempre, né? Para saber as taxas, porque às vezes o meu colesterol aumenta. A mensalidade do plano estava dentro do orçamento da família. Ela pagava por mês R$ 150 e diz que o IDSH oferecia muito mais do que consultas e exames. Tinha até cursos de informática e orientação jurídica. Eram muitos benefícios oferecidos, mas o que Dona Maria Elizabeth mais precisava foi negado. Eu precisei fazer uma cirurgia, aí eu ainda consultei com o médico, ele disse que era problema cirúrgico, mas não cobria, o plano não cobria. A preocupação aumentou quando ela foi até o endereço do Instituto no Recife. Quando eu fui procurar, tinha fechado, né? Dona Maria não foi a única prejudicada. Um outro cliente que estava fazendo um tratamento neurológico foi informado por um hospital que o procedimento solicitado por ele não poderia ser autorizado. Isso porque o IDSH não tinha registro como plano de saúde na ANS, Agência Nacional de Saúde. Foi então que ele decidiu denunciar. A ANS determinou o fechamento da empresa e levou o caso ao Ministério Público. Quando o caso chegou aqui a partir da Agência Nacional de Saúde, nós fizemos uma reunião entre a agência e o representante legal da empresa. E foi bastante curioso porque ele reconheceu que, de fato, prestava serviços médicos, mas ele, segundo ele, não operava como um plano de saúde. Ele, na verdade, fazia uma espécie de orientação aos seus clientes sobre os melhores médicos e, com isso, oferecia também desconto junto a esses médicos para poder haver a prestação de serviço médico. Mas os consumidores acreditavam sim que se tratava de um plano de saúde. E lá verificou que, de fato, havia uma carta de clientes que eram qualificados como contratantes de plano de saúde
mas que na verdade, a despeito disso, essa empresa ela não existia na ANS, porque não havia nem mesmo um requerimento para que ela pudesse iniciar os procedimentos formais a fim de poder operar como plano de saúde. Como a empresa não cumpriu a orientação da ANS para encerrar as atividades, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal com pedido de ressarcimento por danos materiais e morais para cada pessoa que contratou o plano fantasma e ainda uma multa por danos morais coletivos. O juiz que julgou o caso avaliou que ficou comprovada a irregularidade do suposto plano. Cheguei à conclusão de que esse indivíduo criou um instituto beneficente ou filantrópico que não tinha nada de beneficente, que ele tinha fins lucrativos mesmo, operar na área de plano de saúde sem autorização da ANS. E ainda mais negando cobertura em casos que era para dar cobertura se tivesse autorização para fazer isso. Quer dizer, funcionando totalmente de uma maneira irregular, causando prejuízo às pessoas. Durante o processo, o representante da entidade, Paulo José Rodrigues de Lima, não apareceu para se defender das acusações. E tanto ele como o Instituto foram condenados a ressarcir os associados pelo que gastaram. A Justiça também determinou o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$40 mil. E aqueles que também comprovarem que, além de terem pago o plano de saúde, tiveram que pagar médico, porque negaram a cobertura, também têm direito à reparação disso aí, devidamente atualizado, com juros legais. Nossa equipe procurou o representante do IDSH por telefone e no endereço onde antes era o Instituto no Recife. No local onde consta uma outra empresa em nome de Paulo, existe apenas uma casa abandonada. E não é de hoje que o nome dele aparece em situações de irregularidades. Paulo José Rodrigues também foi citado em Brasília, na CPI dos planos de saúde da Câmara, em 2003. A comissão mostrou que casos como esse de Pernambuco não são raros e o consumidor precisa ficar atento. Primeiro de tudo, observar se o plano de saúde tem registro na Agência Nacional de Saúde, porque todo plano de saúde tem que ter registrado na ANS. Dê preferência para os planos de saúde individuais, porque são aqueles que têm os reajustes limitados pela Agência Nacional de Saúde. Observar a rede credenciada, porque você hoje em dia faz por prevenção, mas quando você precisar, você vai querer utilizar a rede do plano de saúde. Então, observar quais são os médicos que atendem, hospitais, clínicas, laboratórios, para poder ter uma boa assistência. Tirar férias, viajar e levar junto o bichinho de estimação é comum em vários países. Mas nas viagens ao exterior é preciso apresentar um certificado zoossanitário internacional. Esse documento gratuito certifica que o animal está bem de saúde. O problema é embarcar sem o certificado e correr o risco de ter o bichinho deportado. Já imaginou viajar de avião ao lado de 80 falcões? Essas imagens correram o mundo no início do ano. Um príncipe da Arábia Saudita comprou assentos para todos os bichos de estimação dele. Algumas companhias aéreas permitem o transporte dessas aves, mas por aqui é mais comum encontrarmos gatos ou cães. Sasha já está acostumada a essa rotina. Há 4 anos, a Shih Tzu viaja entre o Canadá e o Brasil para acompanhar a dona. Uma viagem que dura cerca de 10 horas. Dorme o tempo todo. Nunca acordou, nunca latiu, nunca fez xixi, nunca fez nada. Sempre foi um anjinho. Minha filha é um anjinho. Mas para não desgrudar do bichinho numa viagem, o preço pode ser alto. Em voos internacionais, as companhias aéreas chegam a cobrar entre R$2 e R$5 mil, dependendo da raça, do destino e data. Além disso, os países têm exigências diferentes. Alguns até proíbem a entrada. Os critérios são tantos que há empresas especializadas só nessa logística. O mesmo certificado zoossanitário internacional ou certificado veterinário internacional, ele atendia quase todos os países. Hoje em dia, não. Há modelos específicos, modelos acordados entre os governos para que este pet possa sair do Brasil e chegar no Japão,
na África do Sul, em Moçambique ou até mesmo nos Estados Unidos. O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional de Guarulhos, responsável por este controle, é o maior posto de emissão do certificado zoossanitário do Brasil. Por dia, são emitidos cerca de 20 documentos. A autorização é necessária em qualquer viagem ao exterior para garantir que o animal não transmita doenças e nem retorne ao país de origem doente. Os documentos de saída não vale para a reentrada do animal, exceto o Mercosul, os países do Mercosul. O de ida, que a gente emite aqui, vale durante 60 dias para o retorno. Se extrapolar esses prazos, ela vai precisar procurar a autoridade sanitária em Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia. Mas para todos os demais destinos é necessário que, no retorno ao Brasil, ela emita o documento sanitário de acordo com os nossos requisitos, que são relativamente simples. É basicamente um tratamento parasitário interno e externo válido e a última vacina antirrábica também está válida. Então, não é um requisito complexo de ser atendido. E foi a falta do certificado sanitário que provocou a deportação de 2 cães dessa brasileira que morava em Portugal. Letícia diz ter planejado a mudança dos cachorros para Porto Alegre com 3 meses de antecedência e seguiu a lista de documentos exigidos pela empresa aérea. Eles foram vacinados, tiraram passaporte europeu e ainda microchipados para identificação eletrônica. Mas nada adiantou. Eles chegaram e me disseram, ou eles vão deportados, eles vão a sacrifício. E aí eu disse, eu só espero que eles voltem vivos, porque vocês estão submetendo eles a 30 horas de voo, sem alimentação, sem fazer as necessidades deles, e nem sedar eu posso mais. Diante de casos como este e de várias denúncias de maus tratos durante as viagens, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil na Justiça pedindo o fim da deportação de animais sem o certificado nos aeroportos do Brasil. Em troca, eles passariam por exames clínicos e ficariam em quarentena até que fossem liberados. A Justiça Federal de Guarulhos concedeu uma liminar acatando parcialmente o pedido do Ministério Público. A União recorreu, alegando que a decisão oferecia riscos à saúde pública. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância. Então ele chega aqui no Brasil, se a pessoa não traz certificado, ele vai ficar numa quarentena, sofrendo uma quarentena, num local adequado, né, que já existe, às custas do proprietário do animal, quer dizer que isso também não vai implicar no ônus financeiro para a União Federal, até que ele seja testado como em condições de poder, né, ser reintegrado ao seu meio natural. Na maioria das vezes ele era sacrificado, porque não são todos os países que têm essa preocupação em, né, assegurar o bem-estar para os animais. Edgar é veterinário e um dos maiores criadores da raça Doberman no Brasil. Viaja com os cães todos os meses. E para ele, decisões como esta são importantes para preservar a vida do animal. Chegou lá, não gostaram do documento que chegou, por alguma razão, o cachorro tem uma feridinha, não aceitaram o cachorro com aquela feridinha, acharam que poderia ser, por exemplo, uma leishmaniose. Então, estão em dúvida. Não é assim, vamos mandar de volta o cachorro sem hidratar, sem alimentar, sem as condições adequadas para um animal viajar e simplesmente deportar apenas porque a parte burocrática não condiz com o que eles gostariam. Então, eu achei muito bom, né, que houve essa adequação e tratasse o animal com mais respeito. E é bom lembrar que a medida só é válida para animais que vivem no Brasil e estão retornando de uma viagem no exterior. O que a gente passou, eu não desejo para ninguém. Tanto que quando eles desembarcaram, eu não quis nem saber de ex-marido. Eu cheguei, já tirei eles da casinha e eu só queria me certificar de que eles estavam bem. Ainda falando em viagens, o turista que vai para o exterior tem um limite de produtos que pode trazer para o Brasil. A chamada cota de isenção de impostos permite que você traga no máximo 3 itens iguais, se custarem acima de $10. Mas a situação se complica no caso dos colecionadores, que costumam viajar com várias peças parecidas.
carta nas mãos é a passagem para outro mundo, cheio de magia. Basicamente, o Magic é um jogo de cartas na qual você é um mago. O seu adversário é um mago também e as cartas são magias. O objetivo é você derrotar o outro mago utilizando as magias que você tem, que são as cartas. É um jogo de duelo, uma batalha. E nessa batalha você utiliza diversos artifícios. Você coloca criaturas ao seu lado para combater contra as criaturas do seu oponente. Você utiliza magias para derrotar seu oponente. A história é gigantesca, é um universo gigantesco. Ou seja, como se você estivesse entrando em um outro mundo de histórias. Como se você estivesse lendo um livro jogado. E esse livro jogado me prende até hoje. A coleção de cartas até poderia ser um livro, afinal todas elas têm história para contar. Lucas, que o diga, formado em Direito, abandonou a profissão para se dedicar ao Magic, magia em português, e hoje faz exatamente o que gosta. A razão da família é a mais complicada, né? Porque você vai parar de fazer uma coisa que é certa para eles para fazer uma coisa errada, que é, né, entre aspas, errada, porque é um jogo, né? Para eles é apenas um joguinho de cartinha. Mas para mim, hoje em dia, é meu trabalho, né? Porque eu tenho a loja e hoje em dia eu sou competidor, né? Jogo torneios, jogo só para brincar também, para esfriar a cabeça. Então, hoje em dia, é minha vida, né? Card game é minha vida hoje em dia. Não são poucos os fãs do jogo de cartas criado na década de 90 e que ainda hoje conquista adeptos, apesar das novidades dos jogos online. A paixão é tanta que eles sequer tocam nas cartas, sempre protegidas. As cartas não ficam desprotegidas nunca. Achei quase nenhum jogador que joga competitivo ou que tem assim, conhecimento do valor de carta, essas coisas, eles não jogam com as cartas protegidas. Você pode estar pensando que o valor a que Lucas se refere é apenas sentimental ou ciúme de colecionador, mas não. Algumas cartas do baralho, ou deck como eles preferem chamar, podem valer muito dinheiro, como a Black Lotus, por exemplo, considerada uma relíquia pelos fãs do Magic. Veja a reação de um colecionador dos Estados Unidos ao encontrar a carta mais rara do baralho. Holy bitch! That's a freaking Black Lotus! Oh my God! As cartas podem chegar de 5 centavos até 60 mil reais, por exemplo. Até 20 mil dólares uma carta. De acordo com a raridade, ela aumenta de preço. A carta mais preciosa do Magic, no caso, é a Black Lotus, porque ela foi lançada na primeira edição de Magic, e no começo da década de 90, e a tiragem dela foi bem pouca. Então, quem tem, vende por um preço muito alto. Geralmente cuida com muito carinho. Paixão, diversão, negócio. O Magic movimenta jogadores de vários países que se reúnem todos os anos em campeonatos internacionais. E foi logo após uma dessas viagens, ao retornar dos Estados Unidos, que um colecionador teve a bagagem apreendida pelo controle aduaneiro no aeroporto de Brasília. A fiscalização alegou que o volume de cartas e protetores, estimado em 60 mil reais, não era apenas para uso pessoal e que a mercadoria seria revendida por aqui, o que é proibido. O homem recorreu à Justiça Federal do DF, alegando ser apenas colecionador, e pediu a devolução das cartas. Em primeira instância, o pedido foi negado. No entanto, a decisão foi modificada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspendeu a retenção dos bens e a cobrança de impostos, até que seja esclarecida se a finalidade das cartas era ou não comercial. A decisão de mérito ainda, está pendente no processo principal, mas pelo menos o risco que poderia ter de deterioração desses itens, por conta de um armazenamento prolongado, esse risco foi afastado com a entrega dos itens, desses bens ao proprietário. A Procuradoria Regional da República da Primeira Região, responsável pela defesa da Receita Federal, não quis comentar o caso. Lucas já participou de campeonatos em vários países e conta que também enfrentou dificuldade semelhante ao voltar para o Brasil de um campeonato. Minha coleção de cartas que eu estava trazendo, apreendida, por ter alguns produtos lacrados nas minhas coisas. Então, assim, o fato de você estar trazendo algum produto lacrado, às vezes, para ele significa que você está comercializando, trazendo para comercializar aquilo. O que nem sempre acontece. Para um colecionador, é um prejuízo inestimável,
É isso, a retrospectiva 2017 do Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!